Eu quero, nesta oportunidade, cumprimentar aos nossos irmãos e irmãs com a paz do Senhor, cumprimentar aqui todos os nossos ouvintes, aqueles que de alguma forma acessam o canal do nosso irmão evangelista Marco Júnior, que ele tem aproveitado desta ferramenta para proclamar o Evangelho do Reino, para, através de ministrações, orações, louvores, anunciar de fato, em primeiro lugar, quem é Jesus, anunciar que Jesus Cristo está voltando e também anunciar a Igreja Evangélica Preparatória com todos os seus trabalhos. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida da nossa coordenadora, diaconisa Geise, que coordena o círculo de oração da Igreja Preparatória, que também teve essa iniciativa de estar auxiliando o seu esposo juntamente nesse propósito do canal, nesse propósito de expandir o reino, expandir o Evangelho de Deus. Quero cumprimentar aqui também o nosso pastor presidente, Marco Antônio Mendes, que tem muito também apoiado todos os trabalhos dos nossos irmãos. Cumprimentar também o nosso secretário convencional, evangelista Rafael Vinícius, nosso professor, nosso mestre, nosso secretário convencional. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso ministro também e louvar a Deus por você estar aqui hoje, ouvindo, participando juntamente conosco desse trabalho. Antes de iniciar a ministração, eu quero elevar a Deus um momento de oração. Eu quero que você também ore ao Senhor comigo, apresente ao Senhor a sua necessidade, em que nós estaremos hoje ministrando a respeito sobre salvação. É um tema muito pertinente, é um tema um tanto que complexo também ao mesmo tempo, nós reconhecemos isso, principalmente nos nossos dias, em que muitas pessoas têm deixado de anunciar sobre isso, muitas pessoas já desacreditaram da salvação, mas hoje o Senhor nos incumbiu, nos colocou essa responsabilidade de estarmos juntamente com você para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos a Ti por esta oportunidade, este momento único, esse momento singular que o Senhor nos concede, o privilégio de estarmos buscando a face do Senhor, de estarmos louvando a Ti por mais essa oportunidade. Pai querido, eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor me usa neste momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor também, Deus, visita, ó Deus, o coração do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo a ministração neste momento, que o Senhor possa falar ao seu coração, ó Deus, e que o Senhor venha tirar todo impedimento, todo empecilho, tudo aquilo que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ó Deus, ele vem para tentar lançar impedimentos, vem tentar lançar obstáculos para impedir, Senhor, o propósito da Tua palavra, para impedir que a Tua palavra venha penetrar nos corações. Pai, que o Senhor me faça ser compreendido e que a presença do Teu Espírito esteja conosco aqui. É o pedido que fazemos ao Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Eu quero meditar com os irmãos, durante esses próximos minutos, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 9, é a leitura de Deus para nós hoje. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, a partir do verso de número 9. Louvado seja o nome do Senhor, que nos diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Versículo de número 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas.
Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto de Deus para nós, nesta oportunidade que Ele nos concede de estar ministrando a sua palavra. Como eu disse, para mim é um privilégio muito grande estar auxiliando os nossos irmãos, principalmente nesse mês, nessa campanha de oração, nessa campanha de palavra que nós estamos aí já há vários dias, né? Juntamente com os nossos irmãos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, entendendo um pouco mais do propósito de Deus para a nossa vida, relembrar a respeito do seu plano. Não é o plano real, não é o plano dólar, não é o plano funerário, não é o plano odontológico, mas é o seu plano de salvação estabelecido, conforme nós já aprendemos através das Escrituras Sagradas, estabelecido desde antes da fundação do mundo. Deus já havia preparado, reservado um plano especial que resgataria a humanidade da perdição. Resgataria ou teria uma possibilidade de restabelecer a comunhão outrora perdida através da queda no Jardim do Éden. É notório, é perceptível por todos nós o que de fato aconteceu no Jardim do Éden. O homem tinha uma comunhão muito íntima, muito próxima com Deus, mas através da queda, através do pecado, essa comunhão é rompida. Então Jesus Cristo foi necessário ele vir ao mundo na forma corpórea de homem, sofreu tudo o que um homem pode sofrer, passou pelas dificuldades que qualquer homem poderia passar, passou fome, sede, sentiu frio, teve sono e todas as necessidades humanas Jesus passou. Porém, ele não pecou, ele não transgrediu, ele veio, conforme nós já aprendemos, principalmente na aula de Epóia com o nosso pastor Luiz, Jesus ele veio 100% homem, 100% Deus. Ele veio para cumprir a justiça divina, mas ele veio na possibilidade ou na intenção de resgatar a intimidade com o homem. Ele veio para resgatar o homem que havia perdido essa comunhão. Jesus Cristo vem para restabelecer novamente esse contato com Deus. E a Bíblia que eu estou utilizando aqui, a Bíblia Pentecostal, ela traz algo muito interessante na introdução do livro. Na introdução do livro, eu quero destacar aqui alguns pontos que o comentarista ele faz no propósito, quando ele vai falar sobre o propósito do livro, da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, antes de nós entrarmos justamente no centro da mensagem. Hebreus foi escrito principalmente para os cristãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em Jesus Cristo. Isso é o comentarista falando sobre o propósito da carta aos Hebreus. E ele também afirma que o escritor ele anima os seus leitores, primeiro, a manter firme a confissão de Cristo até o fim. A manter firme sua confissão de Cristo até o fim. Segundo, a prosseguirem para a maturidade espiritual. Isso fica muito bem claro, fica estampado nitidamente na carta aos Hebreus sobre essa necessidade da maturidade espiritual. E em terceiro, não volverem ao estado de condenação, caso abandonem a fé em Cristo Jesus. São os propósitos iniciais que o escritor aos Hebreus vai redigir ou escrever essa carta aos judeus,
que estavam sob perseguição e esmorecimento. E o objetivo da carta, nós vamos ver ao longo dos capítulos, que é justamente essa tentativa, mostrar a superioridade de Cristo em relação a tantos homens do passado, a mostrar que o sacerdócio de Cristo era superior ao sacerdócio levítico, tanto superior quanto anterior ao sacerdócio, e mostrar que Jesus Cristo ele vem para, além de cumprir a lei, ele vem como aquele Messias prometido, cumpre a sua missão na terra, retorna para o céu, mas ao retornar, ele deixa uma promessa, principalmente quando nós vamos ver lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus Cristo ele vai falar, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar uma morada para vocês. E o escritor aos Hebreus vem justamente nessa mesma sintonia, mostrando que havia de fato uma promessa, essa promessa é verdadeira, e um dia essa promessa irá se cumprir. Porém, nós vamos ver que no capítulo 3 aos Hebreus, o escritor destaca alguns pontos que fizeram que ele vai fazer uma referência, e isso é importante a gente ressaltar, ele vai fazer uma referência da comunidade de Judeia. Ele vai fazer uma referência à comunidade hebreia, quando eles receberam uma promessa de alcançar a terra prometida, Canaã, mas, e essa terra seria uma terra de descanso, uma terra que manava leite e mel, só que chega um momento em que eles meio que desviam do foco da promessa que Deus havia feito. Deus havia prometido que eles entrariam no repouso. Porém, no versículo 19 do capítulo 3, o escritor diz assim, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E no capítulo 4, no versículo 6, ele usa a expressão desobediência, que eles não entraram por sua desobediência. Aí vai entrar o versículo 9, que nós lemos. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. É isso que nos anima, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos deixa fortalecidos, revigorados, sabendo que as lutas dessa terra, as lutas que nós enfrentamos na nossa vida, no dia a dia, dias trabalhosos, dias conturbados, dias turbulentos, doenças, pestes, mortes, enfermidades, mas existe um repouso para a nossa alma. A Bíblia, a NVT, a Nova Versão Transformadora, ela diz no versículo 9 o seguinte, logo, ainda há um descanso definitivo. Olha só que interessante. Ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. E essa tradução traz uma verdade muito extraordinária. Porque existe um descanso definitivo à espera. Ou seja, já existe o descanso preparado. Esse descanso já está pronto, já está reservado para mim, para você, para todos nós que nos mantermos fiéis, para todos nós que nos mantivermos, melhor dizendo, nos mantivermos fiéis até a consumação do século. Um repouso que não é terreno, mas é um repouso que é celestial. E a carta que o apóstolo Pedro escreveu, ele diz que, ele exortando os nossos irmãos forasteiros que estavam dispersos, ele estava exortando por quê? Havia uma conversa que Jesus Cristo já não voltaria mais. Que Jesus Cristo, as coisas permaneciam desde quando o mundo foi criado. Mas aí ele vai escrever que a promessa do Senhor não retarda. Por mais que muitos a tenham por tardia. Por mais que muitos a tenham por tardia, Deus, ele é longânimo. Longânimo porque ele quer que as pessoas, ele quer que a humanidade chegue ao arrependimento. E isso está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Talvez você possa estar se perguntando assim, mas poxa vida, já há 2000 anos e Jesus Cristo ainda não voltou. Isso é meio que uma falácia, ou é meio que uma maneira de prender as pessoas dentro da igreja com essa falsa promessa? Não, isso não é uma falsa promessa. Os sinais que nós vemos hoje, tudo indica que Jesus Cristo já está às portas. E que esse plano de salvação, ele há de se concretizar na nossa vida. Pode ser para mim individualmente, Jesus Cristo pode me recolher hoje, pode ser você, ou pode acontecer a qualquer momento o arrebatamento da igreja. O importante é que nós estejamos preparados, nós estejamos prontos para receber essa promessa. Que promessa é essa, presbítero Jefferson? A promessa de um repouso eterno para a minha vida, de um repouso eterno para o povo de Deus, conforme Hebreus 4, versículo 9. Porque existe sim um repouso. E no versículo 12, ele vem corroborar, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. O que ele está afirmando? A palavra do Senhor não volta. A palavra do Senhor irá se cumprir. A palavra do Senhor ela é viva, ela produz vida. Ela é verdadeira, ela não é mentirosa, ela não é enganadora. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir sim. No versículo 11 tem uma verdade muito interessante. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Para entrar nesse repouso, é bem verdade que nós alcançamos a salvação pela graça mediante a fé, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porém, exige de nós uma contribuição, uma parcela. Primeiro, de crer. Eu preciso crer. Né? No capítulo 3, versículo 19, o escritor, novamente eu friso esse ponto, que ele diz que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Então precisa de eu ter fé. Eu preciso acreditar que essa terra, ou que esse descanso, que esse repouso é verdadeiro. E depois que eu acreditar, eu preciso obedecer os seus preceitos, obedecer as suas leis, obedecer os seus mandamentos. Não é? Porque existe um plano, existe um repouso já pronto, já preparado à nossa espera. Mas nesse repouso, nós precisamos cumprir alguns requisitos para entrar nesse repouso. A salvação vem pela graça? Sim, mas não é uma graça barata. Ela é a graça para nós, mas conforme nós já aprendemos, ela não vem de graça. Alguém pagou o preço por nós. Alguém teve que abrir mão da sua glória no céu, vir na forma corpórea de homem e pagar o preço por nós na cruz do Calvário. Né? Ela é a graça, mas não foi de graça. Alguém teve que morrer no nosso lugar. Alguém teve que entregar a sua vida para justamente preparar esse repouso. E hoje, nessa oportunidade que Deus me concede, eu quero ser um arauto de Deus para mim, para você convencional, para você que vai acessar esse conteúdo, para você que está ouvindo juntamente comigo aqui agora ao vivo, a te animar a permanecer firme na promessa. Olha aqui, deixa eu te alertar mais um versículo. Capítulo 10 da carta aos Hebreus. Vou ler sua Bíblia um pouquinho mais para frente. No versículo 23. Muitas pessoas sabem esse versículo de cor salteado. Está escrito assim, Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Gente, quem fez a promessa, ele é fiel. Ele não é menino, não. Ele não volta atrás com sua palavra. Não. Por mais que para muitas pessoas que já não acreditam que Jesus Cristo irá retornar, ou que Jesus Cristo irá arrebatar a sua igreja para um descanso eterno, essa palavra é fiel. Essa palavra é viva. Essa palavra ela é verdadeira. E esses que desacreditam, ou estes que pregam ao contrário do que eu estou falando aqui hoje, se Jesus Cristo voltar hoje, se Jesus Cristo voltar amanhã, eles vão ter que ver
Eles vão ter que observar o seu companheiro, a sua companheira, fiel a Deus, desaparecer, e eles vão ter que observar que realmente aquilo que nós pregamos hoje é verdade. Aquilo que nós pregamos hoje, ela é verdade. É verdade. Olha só o que João escreveu no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. Você que talvez esteja passando por momentos difíceis, trabalhosos, vontade de desistir, vontade de desanimar. Eu quero ser um arauto de Deus para você aqui hoje. Olha só, está falando sobre o novo céu e nova terra. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma promessa. Essa promessa é de restauração. Essa promessa é de livramento. Essa promessa é de Deus limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Presbítero, mas tá muito difícil. Eu estou chorando demais. Já estou chegando ao ponto de entregar a minha carteirinha, entregar a minha credencial e abandonar tudo. Gente, se com Jesus nós já estamos passando por tantas lutas, tantas dificuldades, imagine sem Jesus. Imagine o homem sem Deus nesse mundo. Nós ainda temos uma esperança de alcançarmos esse repouso eterno. Mas e o mundo? Que esperança que o mundo tem? O mundo, cada dia mais, ele se distancia dos valores morais, dos valores éticos, dos bons costumes, da boa postura, da boa conduta. O mundo vai se entregando mais e mais às práticas pecaminosas, à libertinagem, à liberdade sexual, à exaltação do corpo. Mas nós não. Nós preservamos a moral, preservamos os bons costumes, porque acreditamos que Jesus Cristo voltará para nos arrebatar. E quando ele voltar, ele precisa ver em nós que nós estamos irrepreensíveis, sem mancha, mantendo a nossa vida limpa, em santidade para o nosso noivo. Glória a Deus. Talvez você já ouviu essa palavra aqui várias vezes, na sua igreja, no seu ministério, mas hoje o Espírito Santo está batendo mais uma vez o martelo. Se mantenha firme, creia, porque existe um repouso. Um repouso já está preparado à nossa espera. E é um repouso definitivo. É um repouso eterno. Aqui o escritor está fazendo referência lá de quando Deus criou o mundo e no sétimo dia ele descansou, né? No sétimo dia Deus descansou. Ele está fazendo referência sobre a criação, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma referência, fazendo uma outra referência de um repouso eterno. Um descanso que não vai ser só no sábado ou no domingo, independente do dia que você tira para você descansar e tal. Existe um repouso que é muito superior a esse repouso, que é um repouso eterno, onde nós estaremos para sempre com Cristo na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, já terminando essas palavras, fazer uma outra referência aqui, ó, do apóstolo João também. João, primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 25. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu quero, neste momento, orar com você. E você vai pedir a Deus força, ânimo, para se manter de pé. Se manter inabalável diante de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades que vêm para tentar sufocar a sua fé, minar as suas forças. Nós vamos estar orando agora. Bendito eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por estes momentos, esses minutos
Deus, em que nós estamos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor. O Senhor hoje nos parou para reforçar a promessa do Senhor. Um repouso eterno, um repouso perpétuo, definitivo, à espera do povo de Deus. Eu quero pedir a Ti que o Senhor venha dar força, dar ânimo, autoridade, para que nós possamos, Senhor, prosseguir rumo a esse repouso. Que não sejamos como Israel, com incredulidade, com desobediência, não. Mas que nós possamos ter fé e obedecer. Acreditar na promessa do Senhor. Que promessa? A vida eterna. Que promessa? A salvação da nossa vida, a salvação da nossa família, a salvação da nossa casa, a extinção de todas as lágrimas, de todos os problemas. Senhor, anima, fortaleça, dê uma injeção de ânimo ao meu irmão. Ó Deus, e que hoje possamos ver o nome do Senhor glorificado. Possamos saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus ainda continua no controle da nossa